Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula? Olha só. Aula 37, objeto de conhecimento, morfossintaxe. Detalhamento, classes, gramaticais, variáveis, conceito e flexões, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Muito bem. Vamos à aula? Vamos lá. Muito bem, olha só. Vamos falar de verbo? Vamos falar de verbo. Olha essa imagem, observe essa imagem que está aqui ao meu lado. Imagine você nessa cena. Imagine você nesse ambiente. Várias pessoas se movimentando, praticando, conversando, andando, correndo, pulando. Ações. Muito bem. Na língua portuguesa, ou na língua, ela há também elementos que traduzem esses movimentos, né? Desenvolvimento, alteração de coisas, de situação ao longo do tempo. Como está ocorrendo nessa imagem aí que você pode imaginar, observando a imagem, observando a pintura, imaginar o que está ocorrendo, né? Movimentos, alterações ali de coisas, situações, tudo ao mesmo tempo. Então, do contexto, essa estrutura, né? Algumas dessas funções que indicam ali ação, condição ou estado, tempo, passado, presente, futuro, concordância com o sujeito, construção de voz, modo, que abordaremos na aula de hoje, é o verbo. O verbo, ele vai indicar esses estados. Como essa imagem que você está observando aqui. Movimentos, mudanças, ações. Então, há um tipo de palavras que eles vão modificar, que eles vão indicar esse tipo de relacionamento de movimento. Ok? Vamos conhecer um pouco, a partir desse momento, um pouco aí sobre verbo. Olha só, observe aí. Então, temos aí alguns verbos. Observe aí, olha só. Indicando ação, indicando fenômenos, indicando ocorrências de algo, desejos, também desejos, por que não? Então, o verbo ele vai indicar essas características. Temos aí o verbo relacionar, o verbo otimizar, alertar, polarizar, guiar, calibrar, engajar, antever, visualizar, descobrir, vários tipos de verbo. E notem que os verbos, eles têm algumas coisas em comum. Olha só. O final, né? Ar, olha aí, ar. Então, notem que os verbos eles têm esse final. São os verbos que nós vamos trabalhar. Daqui a pouquinho vamos conhecer um pouco mais aí a respeito desses verbos. Ok? Muito bem. Então, os verbos eles vão indicar isso aí. Eles vão indicar algumas características. O verbo é uma classe de palavras que, do ponto de vista semântico, ou seja, do sentido, que ele vai indicar noções de ação, processos, estado, ponto de vista. Agora, do ponto de vista sintático, ou seja, da estrutura, ele vai exercer a função de núcleo do predicado. Ok? Muito bem. Então vamos ver aqui, conhecer um pouco sobre o conceito de verbo. Observe aí. Olha só, então o verbo é a classe de palavras que se flexiona. Anote aí, olha só. Flexiona. Vou colocar aqui para você destacar, olha só. Flexiona. Essa palavra é importante que você saiba. O verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, em número, em tempo, em modo e em voz. Professor, tudo isso, me explique primeiro por que o verbo se flexiona. O que quer dizer isso? Muito bem, flexionar. Olha só, aqui para mim, presta atenção. O verbo ele se flexiona. Como? Ele muda. Flexionar é mudar. Então, ele muda de forma. Ele muda de forma. Ele vai mudar de forma em pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, conforme a pessoa do plural ou do singular, primeira, segunda, terceira pessoa, ele vai mudar a fórmula dele. A fórmula não, a forma dele. Porque ele muda, ele flexiona. Ele vai flexionar.
ok? Conforme a pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural. Primeira, segunda pessoa do plural. O número indicar ali se ele está no plural, como eu falei, ou no singular. Né? Então ele vai flexionar, ele vai mudar conforme a pessoa, conforme o número. Se está no plural, é de uma forma, se está no singular, é de outra forma. O tempo dele também vai indicar essa mudança, essa flexão, se ele vai estar no futuro, no presente ou no pretérito, no passado, tá bom? Muito bem, quando eu falar pretérito, é a mesma coisa que passado, ok? Também o modo dele, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Então daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais aí a respeito do modo, que depende aí do sentido, tá bom? Outro é a voz dele, voz ativa, quando o sujeito pratica a ação, voz passiva, quando o sujeito recebe a ação, e voz reflexiva, quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo do verbo, tá bom? Mas calma que daqui a pouquinho nós vamos conhecer um pouco mais aí a respeito dessas flexões do verbo, dessas mudanças, flexão, mudança, o verbo flexiona, ele muda, tá bom? Muito bem, então vamos voltando aí para a informação, olha só. Então já sabemos aí que o verbo ele vai mudar, ele vai flexionar quanto à pessoa, se ele estiver na primeira, na segunda, na terceira pessoa do singular ou do plural, o número, como eu falei, do singular ou do plural, o modo, que vamos daqui a pouquinho falar um pouco mais sobre o modo imperativo, subjuntivo, indicativo, e a voz passiva, voz ativa e voz reflexiva. Temos alguns sentidos, alguns valores semânticos aí, olha só, que eles vão indicar, que são esses aqui, ó, alguns sentidos que eles vão trazer. Sentido de ação. Correr, por exemplo, quando eu falo correr, você já vai pensar assim, é uma ação, né? Está correndo, está andando. Então são verbos que vão indicar, vão trazer esse sentido, vão trazer esse valor semântico. Quando eu falar valor semântico, você já sabe que é o sentido que ele vai trazer. Quando eu falo correr, é uma ação. Não é uma ação que eu estou praticando? Eu estou correndo, estou praticando uma ação. Muito bem. Um estado, vou ficar aqui, vou ficar, é um estado, olha só, é eu ficar. Vou ficar aqui, é um estado que eu vou me encontrar. Um fenômeno, também ele vai trazer esse sentido de fenômeno. Qual o fenômeno? Fenômeno meteorológico, olha aqui, de chuva, choveu, também é um verbo. Uma ocorrência, nascer, ok? Um desejo também vai indicar esse sentido. Querer é um desejo, não é isso? Então, notem aí que o verbo ele vai trazer esses sentidos, essas características aqui, ok? De ação, de estado, de fenômeno, da natureza, de ocorrência, de desejo. Temos aí um texto para você acompanhar, ler e acompanhar. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Observe que o texto ele tem algumas palavras, alguns verbos que estão destacados. Então, leia junto com o texto e observe essas palavras destacadas. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre essas palavras que estão destacadas. Há 40 anos, as mulheres islandesas entraram em greve e se recusaram a trabalhar, cozinhar e cuidar das crianças por um dia. O momento mudou a forma como as mulheres eram vistas no país e ajudou a colocar a Islândia na vanguarda da luta pela igualdade. O movimento também abriu espaço para que 5 anos depois, em 1980, Vigdís Finnbogadóttir, uma mãe solteira divorciada, conquistasse a presidência do país, tornando-se a primeira mulher presidente da Europa e a primeira mulher no mundo a ser eleita democraticamente como chefe de Estado. Muito bem, então notaram aí que tem algumas características, algumas palavras ali que estão destacadas, né? Vamos lá, vamos olhar, observar aí as palavras, olha só. Então temos aí entraram, olha só, né? Então temos aí um verbo que indica algo no passado, ocorreu no passado, né? Muito bem, então temos aí, olha só, entraram, temos recusaram, temos trabalhar, temos cozinhar, cuidar, mudou, muito bem. Qual mais que nós temos aí? Olha só, então temos aí, por exemplo, lá no início,
No início, vamos falar um pouco do início lá do texto, olha só. Muito bem, temos o verbo haver aqui, olha só. Temos o verbo haver. Notem aí que que esse texto ele está todo trabalhado praticamente em verbos do passado, do pretérito, porque ele está contando uma história que se passou há algum tempo. Então, os verbos vão estar praticamente todos ali no pretérito. Temos aí o verbo a, o verbo a, o verbo a, o verbo haver, no caso aí, o verbo haver, no caso aí, ele vai indicar um verbo, algo como tempo, né? Indicando um tempo do passado, olha só. Então, ele diz há 4 anos. Há 4 anos, temos aí o entraram também. Temos o entraram também. Então, temos o verbo haver, né? Que indica a ação no tempo no passado. As mulheres islandesas entraram no verbo, temos o verbo entraram, que vai indicar também uma ação do passado. Se recusaram, que é uma indicação também de ação que se passou, indicação do passado. Temos trabalhar, cozinhar, cuidar, que são verbos no infinitivo, né? São verbos das suas formas originais, que não foram flexionados no tempo. Então temos aqui, olha só, falamos ainda há pouco a respeito desses verbos trabalhar, cozinhar, cuidar, que são verbos que não foram flexionados, ok? Muito bem, são verbos que estão no infinitivo. Temos mais informações aqui, olha só. Temos mais informações. Temos aí, ó, o verbo ajudou, uma indicação de ação também no passado, colocar, abriu, tornando-se, ser eleita. Então temos aí algumas manifestações dos verbos, indicando como o verbo ele está indicando uma situação do passado, ele vai trazer essa ideia, esses verbos todos flexionados no pretérito. Agora observem aqui outros exemplos que nós trouxemos para você. O ser humano conquistará, olha só, outros planetas. Exprime uma ação e a localiza no futuro. Olha só, observe aí. O ser humano conquistará. Notaram que o verbo ele está localizando essa ação no futuro? Lá no futuro, ó. O ser humano conquistará outros planetas. Então o verbo aí, o verbo conquistar, ele mudou, ele flexionou para o futuro. Ele conquistará. Então essa ação se dará no futuro, ok? Muito bem, então ela exprime uma ação e a localiza no tempo futuro. O verbo está flexionado, o verbo conquistar se flexionou, mudou no futuro, e ele vai ficar, essa ação, ela vai ficar conquistará. Notaram por que ele flexiona, por que ele muda? Ele vai mudar tanto no tempo, na pessoa, que vamos analisar daqui a pouquinho. Então, outro exemplo que nós trouxemos aqui para você. Olha, trouxemos o verbo conquistará, vamos ver o verbo está. Verbo está. O nosso planeta está cada vez mais quente. Então, ele exprime um estado, um modo localizado no tempo presente. Olha só. Nosso planeta está cada vez mais quente. Notem que o verbo ele está localizado no tempo presente. Agora, ele está. Ele flexionou. O verbo estar flexionou no tempo presente, então ele vai ficar flexionado como está. O nosso planeta está cada vez mais quente, ok? Prosseguindo, olha só. Então temos outra informação aqui. Vamos falar um pouco sobre esse fenômeno da natureza, o verbo no fenômeno da natureza. Olha só aqui, ó. Durante o verão, choveu pouquíssimo. Notaram aí que ele está flexionado no passado. Exatamente. Durante este verão, choveu pouquíssimo. Passado, no pretérito. Ok? Notem aí que o verbo chover flexionou, mudou a sua forma para choveu, porque está flexionado no passado. Ok? Muito bem. Então vamos falar um pouquinho mais ainda sobre verbo. Olha só. Quando dissemos que os verbos exprimem ação,
um estado ou fenômeno. Alguns exemplos que nós analisamos agora, ação, estado, fenômeno, estamos fazendo uma simplificação, pois existem verbos que explicam outros tipos de fatos, diferentes desses três. Verbos como sofrer, sentir, saber, por exemplo, não exprime ação, não é verdade? Vocês concordam? Sofrer não exprime uma ação. Muito bem. No sentido exato dessa palavra. Ele pode indicar aí um estado, não é isso? Um estado. Sentir também pode indicar um estado. Saber, não, né? Saber ele já pode indicar um outro sentido. Então, notem aí que é uma forma, quando dissemos essas que exprime ação, estado ou fenômeno, só uma simplificação, ok? Muito bem, vamos falar sobre os verbos nas formas, como eles se conjugam. Olha só, temos 3 conjugações de verbos. Olha só, o verbo da primeira conjugação, que termina com AR, o verbo da segunda conjugação, que termina com ER, e o da terceira conjugação, que termina com IR. Olha o exemplo daqui que nós trouxemos para você da primeira conjugação. Falar, divulgar. Segunda conjugação, saber, perceber. Sair da terceira conjugação, ir. Muito bem. Então, esses são exemplos ali de verbos primitivos, de verbos do infinitivo. Bem, então eles têm essas 3 terminações, ok? Então eles não estão relacionados ali com o modo, nem com o tempo verbal. É uma forma nominal do verbo. Então eles estão sem estar flexionados. A partir dessas conjugações que vão se flexionar os verbos. Verbos falar, se eu disser falarei, ok? Então, saber, saberei. Soube, então ele vai se flexionar, vai mudar a partir desses modos, a partir dessas conjugações. Primeira, segunda e terceira conjugação dos verbos. Vamos falar um pouco mais sobre verbo? Vamos lá. Olha só. Então temos também as pessoas que vão flexionar, ou seja, vão mudar também. Olha só, a forma do verbo. Temos aí a primeira pessoa, eu, tu, ele ou ela, no singular. A segunda pessoa e a terceira pessoa, ok? Assim como no plural também. Nós, vós, eles ou elas, ok? Todas essas pessoas também vão flexionar, vão fazer mudar o verbo, a forma do verbo. O número também, singular e plural. O tempo também vai flexionar o verbo. Se estiver no presente, ele vai estar de uma forma. No passado, ou também conhecido como pretérito, também vai estar de outra forma. Ou no futuro. Outro modo que ele vai modificar é no indicativo, no subjuntivo e no imperativo. Modos do verbo. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre eles. E a voz do verbo, que é a voz ativa, passiva e reflexiva. Ativa quando o sujeito pratica a ação, passiva quando ele recebe essa ação, ou reflexiva quando ele pratica e ao mesmo tempo recebe essa ação, ok? As flexões verbais ocorreram em número, eles ocorrem em número, em pessoa, em modo, em tempo e em voz, como aprendemos nesse momento. Pode indicar ali ação, estado, fenômeno da natureza, como chover, anoitecer, nevar, são fenômenos da natureza, ok? E a ocorrência também, né? Acontecer, suceder, desejo também, aspirar, almejar, são diversos processos que os verbos vão indicar, ok? Muito bem, vamos prosseguindo? Prosseguindo, então, olha só, vamos falar aqui primeiramente sobre os números. O número verbal, olha só. Número e pessoa, número e pessoa. Temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Trouxemos aqui alguns exemplos para você, olha só. Então, primeira pessoa, no singular, eu beijo. Exemplo do verbo beijar, né? É uma ação. Beijar, eu beijo, tu beijas, e assim vai, né? Você ou ele ou ela beija. Então, temos aí essas pessoas. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do discurso, ok?
Muito bem. No plural, olha só aqui como fica no plural. Primeira pessoa do plural, nós. Nós beijamos. Olha aí, notem como o verbo beijar, ele flexiona. Sai de beijar para beijamos. Isso é que é flexionar o verbo. É haver essa mudança. Pessoa, número, faz ele flexionar, mudar a forma dele. Tá bom? Então, o número e a pessoa são uma das características que faz o verbo flexionar. Por isso que ele muda a forma dele. Ok? Então, falamos aí, olha, essa primeira pessoa, segunda pessoa, vós beijais, vocês beijam. Terceira pessoa, eles ou elas beijam. Terceira pessoa do plural, ok? Prosseguindo. Vamos falar sobre tempo? Olha só, tempo verbal, observe aí. Temos passado, presente e futuro. Também vão indicar mudanças verbais, ok? Muito bem. Então temos aí o passado, que é o tempo anterior ao momento da fala, da escrita. O presente, que é no momento que você fala. Eu falo. Quando eu digo assim, eu falo. Olha só, observe aqui para mim. Observe aqui para mim. Então, tempo. Tempo que vai mudar, flexionar o verbo falar, por exemplo. O tempo passado. Quando eu digo eu falei, do verbo falar, ele modifica para falei. Eu falei. Então, o tempo anterior ao momento da fala. Passado. Se eu utilizar ele, modificar, flexionar para o presente, eu falo. Eu falo. Ok? Muito bem. Então, eu falo, estou falando, estou modificando ali o verbo, flexionando o verbo para o momento da fala ou da escrita. Então, no presente. No futuro, exatamente, eu ouvi daqui. Eu falarei. Estou modificando o verbo falar, estou flexionando ele para o futuro. Eu falarei. Tempo posterior à fala. Ok? Muito bem. Notaram aí essas características? Muito bem. Então vamos prosseguindo, aí vamos falar sobre o modo, que é outra situação que é bem interessante que vocês saibam, olha só, a respeito do modo, do verbo. Muito bem. Então vamos aqui, olha só. Temos aqui o tempo verbal, também o modo verbal, o tempo verbal, que vai modificar, e agora o modo verbal. O modo verbal é importante que vocês saibam. Também vai flexionar, vai mudar o verbo. Observe aí, olha só. Fazem parte dessa forma as verbais. Vamos falar primeiramente do modo indicativo. Modo indicativo. Fazem parte desse modo formas verbais que exprimem a atitude de certeza do falante. Vou marcar aqui, ó. Observe aqui. Quando eu falar modo indicativo é o modo que é certeza. O verbo ele vai indicar uma certeza da ação. Não é algo que talvez aconteça ou não. É uma certeza. Observe o exemplo que eu trouxe para você. Olha só aí. Então, o modo indicativo ele vai indicar uma certeza. Quando eu falo assim, ó. Quando eu falo, vou modificar o verbo viajar. Modo viajar. O verbo viajar, olha só. Quando eu digo assim, viajaremos para Recife, isso não é uma certeza? Eu não estou indicando uma certeza aí, no modo do verbo? Quando eu digo viajaremos para Recife, viajaremos para Manacapuru, eu estou dando uma certeza, uma indicação de certeza. O verbo está no modo indicativo, ok? Estarei aqui amanhã. Estarei aqui amanhã. Não estou dando uma certeza? Estou indicando que o verbo está indicando, o verbo estar, estarei aqui amanhã. É um modo indicativo, indicando uma certeza. Então, não esqueçam. Modo indicativo, certeza. Tá? Ele vai indicar uma certeza do fato, o verbo vai indicar essa certeza. Então, o verbo viajar, viajarei, ele vai estar flexionando, ó, viajar, viajarei. Ele está mudando para o modo indicativo. Certeza. Viajarei para Manacapuru. Viajarei para Recife. Okay?
Viajarei para Barcelos. Viajarei para Ipixuna. Então, notem aí que eu estou dando uma certeza no verbo. O verbo está indicando, é um verbo no modo indicativo, ok? Muito bem. Agora vamos falar sobre o modo subjuntivo. O modo subjuntivo já é diferente. Já é diferente. Aqui, ó. Se o modo indicativo ele vai indicar uma certeza, o modo subjuntivo do verbo, essa flexão, essa mudança do verbo, ele vai ser constituído por formas verbais que exprimem atitudes de hipótese, suposição ou dúvida. Olha só. Enquanto o modo indicativo ele me dá uma certeza, quando você fala em hipótese, você não está indicando nenhuma certeza, é uma hipótese. Talvez ocorra, não é isso? Então o verbo no modo subjuntivo ele vai indicar somente uma hipótese. Pode acontecer ou não. Ele vai indicar uma suposição. Quando você supõe algo, talvez ocorra. Não é? Então esse é o sentido que o verbo vai trazer, o verbo do modo subjuntivo. Uma dúvida. Quando você tem dúvida, você não tem certeza. Concorda comigo? Exatamente. Então, o verbo subjuntivo, ele vai trazer essa ideia de incerteza, de hipótese, suposição, dúvida. Muito bem. Vamos lá? Vamos ver o exemplo? Olha só. Então, temos aí o exemplo. Se você... Olha só, ele sempre vem acompanhando com essa partícula aqui, ó. Se você estiver aqui, poderá nos ajudar no trabalho. Olha aí. Se você estiver aqui, poderá nos ajudar no trabalho. Então, notem aí que é uma dúvida, não é? Concordam comigo? É uma dúvida. Esse verbo, o verbo estar aí, ó, é se você estiver. Então, ele está no modo subjuntivo. É uma dúvida, é uma hipótese, é uma suposição. Então, o verbo, nesse modo, ele muda, ele flexiona para indicar uma suposição. Ele está no modo subjuntivo. Okay? Quando o modo indicativo ele vai indicar uma certeza, viajarei para Recife, viajaremos para Recife. O verbo subjuntivo, ele vai dizer, talvez viaje para Recife. Olha só, talvez viaje. Então ele muda, né? Então ele vai trazer um sentido no modo subjuntivo. É uma dúvida, uma suposição, é uma hipótese, tá bom? Agora vamos falar sobre o modo imperativo. O modo imperativo você já conhece, tenho certeza. Olha só. Modo imperativo. É imperativo, ou seja, fazem parte de formas que exprimem ordem, pedido, conselho, convite. Quando eu digo assim, ó, por favor, feche a porta da sala. É uma ordem, não é? Ou pelo menos um pedido. Quando eu digo assim, ó, nos textos de propaganda, tem muito verbo imperativo. Compre agora. Promoção, compre. Sempre ele está no verbo imperativo, mandando uma ordem, um convite. Então, o verbo imperativo ele vai trazer essa ideia de ordem, ok? Então vamos relembrar aí um pouquinho aí sobre o que nós estudamos sobre verbo. Vamos lá, olha só. Temos aí uma charge que diz o seguinte, a pessoa está dirigindo e teclando, né? Não se pode fazer isso. Aí ele diz bem assim, ó, chegarei em alguns minutos. Chegarei. O verbo, eu sei. Olha só os verbos, estou aguardando. Muito bem, vamos analisar esses verbos? Chegarei está no passado, não é isso? É um fato posterior. Chegarei, não, futuro, professor, exatamente. É no futuro, olha só. Chegarei, olha aí, chegarei. Se eu perguntasse para você, está no subjuntivo, está no indicativo ou está no imperativo? O que você diria para mim? Ele está dando certeza, né? Então, está no indicativo. Chegarei. Ok? Agora vamos voltando aqui para outro exemplo. Estou aguardando. Estou aguardando. Presente, não é isso? Presente, está acontecendo neste momento. Estou aguardando.
E ele está dando certeza também, né? Certeza, então está no modo indicativo. E sei, verbo sei aqui, fato simultâneo também é o momento presente. Ok, também está dando certeza no indicativo, ok? Vamos a mais um exemplo. Exato, acabou os exemplos, mas você indicou e sabe muito bem aí sobre o que nós falamos dos verbos, falamos do modo dos verbos, falamos das pessoas, do discurso. E é isso. Até a próxima aula.